A semana será cheia na comissão que investiga os atos do dia 8 de janeiro. Nesta segunda-feira, os parlamentares vão ouvir o ex-chefe da PM do DF, Jorge Eduardo Naime, e o coronel do Exército, Jean Lawan Júnior, deve comparecer amanhã. Os detalhes de Brasília, André Anelli. O coronel Jorge Eduardo Naime presta depoimento nesta segunda-feira por suspeita de omissão no planejamento da segurança no dia 8 de janeiro. O policial militar pediu folga do trabalho às vésperas dos ataques realizados aqui em Brasília. O oficial acabou sendo chamado às pressas para atuar contra os invasores e foi exonerado após a ação. O coronel da PM já foi ouvido na CPI da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, que também apura esses atos do dia 8 de janeiro. Ele disse que militares do Exército dificultaram a ação da polícia e chegaram a tentar impedir a corporação de entrar nos prédios ocupados. Naime também afirmou na ocasião que teria destacado o efetivo para retirar o acampamento em frente ao QG do Exército, mas, segundo ele, houve orientação expressa para que ninguém deixasse o local. Naime está preso na Papuda, aqui na capital federal, por risco às investigações e deverá ir ao Senado com escolta policial. Ele deverá responder a questionamentos também sobre outra data, o 12 de dezembro, quando manifestantes depredaram diversos ônibus, também aqui em Brasília, e tentaram invadir o edifício sede da Polícia Federal. Na terça-feira, pela manhã, outro depoimento importante, dessa vez o do coronel do Exército, Jean Lawan Júnior. Ele trocou mensagens com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, isso de acordo com a Polícia Federal, defendendo que uma intervenção militar fosse realizada após as eleições do ano passado. Nas mensagens, Lawan pede que Cid convença o ex-presidente da República a dar a ordem por um estado de sítio. Lawan e Naime foram convocados a comparecer, ou seja, eles são obrigados a marcar presença na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que intensifica os trabalhos com esses dois depoimentos já confirmados para essa semana. Pois é, Amanda Clara, então, autoridades agora também na mira da CPMI do 8 de janeiro, que tenta investigar o que houve também no 12 de dezembro. Adriana, eles fazem, na verdade, uma correlação entre esses eventos, entre vários, né? Quando a senadora Elisiane Gama apresentou seu plano de trabalho, ela começou a investigar desde o segundo turno das eleições e até as ações que precederam o segundo turno. Tanto é que o primeiro ouvido foi o Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, responsável pelas operações que retardaram a chegada de eleitores do PT às urnas no dia do segundo turno, no dia 30 de outubro. Agora, quanto ao Lawan e o coronel Naime, que são os agendados, os depoentes desses primeiros 2 dias, da segunda e da terça, é muito possível que não saia nada daí. No caso do coronel Naime, por exemplo, a defesa dele entrou com um pedido no Supremo Tribunal para que ele não seja obrigado a falar. Ele foi convocado como testemunha pela CPMI, só que acontece que ele está preso preventivamente há alguns meses justamente por se omitir nos atos de 8 de janeiro. E a defesa entende que ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, ele não seria obrigado a comparecer e, se comparecer, ele poderia ficar em silêncio. Aliás, há precedentes. Na CPI da pandemia, nós vimos que o Supremo Tribunal Federal concedeu entendeu dessa forma, que os investigados não eram obrigados a depor, poderiam ficar em silêncio. Então, pode acontecer de novo a mesma coisa com o Naime. E quanto a Lawan, a gente viu aqui nas mensagens trocadas por Mauro Cid que o tempo todo ele ficava instigando o Mauro Cid, olha, dê as ordens, se as Forças Armadas tiverem a ordem do presidente Bolsonaro, elas são obrigadas a agir. São depoimentos importantes, mas não sabemos se eles se pronunciarão. Ô Beraldo, é aquela discussão que a gente já fez aqui, a necessidade de se ampliar o leque da CPI ou focar apenas no dia 8? Não, na verdade, tem que ser do dia 8 para trás e não de trás para frente até chegar no dia 8. Esse é o problema na estratégia da investigação da CPMI. O coronel Naime, ele está preso por omissão no dia 8 e é interessante que ele está preso e o ex-comandante do GSI não está. O general Gonçalves Dias foi visualmente omisso
naquele evento, mas ele está aí solto, ele mandou documentos que foram ali, não quero usar a expressão forte, porque ele deu o seu depoimento negando, mas aparentemente os documentos que chegaram à Câmara dos Deputados não eram aqueles originais, enfim, tem uma nuvem negra ali em torno do Gonçalves Dias e ele está solto. Agora, em relação ao Coronel Lawand, ele se trocou aquelas mensagens com o Tenente-Coronel Cid, tratando objetivamente da expectativa de dar um golpe de Estado e tal. Ele tem que ser tratado como uma figura que tem a obrigação, porque é parte do Exército Brasileiro. Ele fez um treinamento e um juramento de defender as instituições do Brasil. Ele não pode atentar contra essas instituições, sobretudo nesse esforço individual, tentando convencer o ajudante de ordens do presidente da República. Ele terá que responder por isso. Agora, esta troca de mensagens entre ele e o tenente-coronel Cid não fazem um plano que estava sendo executado para um golpe de Estado. São coisas diferentes, é isso que eu tenho martelado aqui, são coisas diferentes, ele precisa responder pelos crimes que cometeu.